forte é o nosso Deus. Para aqueles que chegaram depois, nós estamos vendo o Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 11. Já lemos até o verso 21, ou melhor, 22. Agora vamos até ao verso de número 46, da mesma maneira que lemos os versos iniciais. Vamos então ler alternadamente o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, do versículo 23 ao 46. Diz assim o texto: Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Muito bem. O Emerson, tem algum aviso para a igreja? Não. Muito bem. O Renato, então, me pediu, porque ele resolveu ir dar uma saidinha com a família,
e não sabia, talvez, que o pastor não ia chegar, mas o pastor comunicou, avisando que está em casa, está se cuidando. Não sabemos ainda se é a Covid ou não, mas ele vai informar a igreja aí futuramente. Tudo bem, irmãos? É um prazer estar aqui nesta noite. Na verdade, já faz muitas quartas-feiras, viu, que eu não venho a um estudo, participo de um estudo bíblico, né? Juntou a pandemia, quer dizer, a fome com vontade de comer, né? É assim que o pessoal falava no interior, né? E acabando a gente se acomodando e ficando quieto, né? Muito bem. Nós escolhemos esse texto porque há uma filosofia escrita aí há séculos, a deísta. Os irmãos já ouviram falar muito sobre isto, que afirma que Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há, criou o homem, mas até aí tudo bem. Mas ela peca, ela realmente contradiz tudo quando ela afirma que, não obstante Deus ser o Criador, mas Deus abandonou o homem, Deus abandonou a obra da sua criação. Nessa filosofia, ela afirma que o homem agora está à mercê da sua própria sorte. Deus está lá e o homem aqui. Não há comunicação, não há comunhão entre Deus e o homem. Deus não cuida do seu povo. Mentira, né? Mentira. E nós vamos ver que neste texto, Deus intervindo em favor do seu povo, em favor dos seus. O texto nunca nos revelou, e é verdade que não nos vai nos revelar, a família completa de Maria, Marta e Lázaro. Não falam dos pais, eu nunca ouvi, nunca li no texto qualquer menção de mãe, de Marta, de Maria e Lázaro e pai. Mas eu creio que isso não é o caso. Era uma família. E eu quero levar os irmãos a pensar comigo que esta família foi impactada por um caos. É possivelmente que estava tudo ali transcorrendo maravilhosamente bem, quando Lázaro adoece, aí começou a complicação, começou o problema. O caos estava instaurado. Lázaro doente, e as irmãs então preocupadas, correndo, eu creio, de um lado para o outro, mas elas lembraram de um amigo, que era Jesus. E quando o caos se instaura, a solução, meus prezados queridos irmãos, é buscar quem pode resolver o problema. Os irmãos estão lembrados lá quando faltou o vinho? Foi buscar quem podia solucionar. E assim na história bíblica, na história da humanidade, nós temos visto isto com frequência. E por que não olhar para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas? Quantas e quantas vezes eu e você, nós estamos numa situação adversa, terrível, e não tem solução, olhamos para um lado e para o outro, nada acontece. Nós temos que recorrer em quem pode, em quem intervém, em quem não está alheio ao meu, ao seu, ao nosso problema, à nossa dificuldade: Jesus. Eu quero falar então rapidamente nesta noite com os irmãos sobre esta
é intervenção. Jesus intervém. Jesus não está alheio às nossas lutas, necessidades e problemas. Jesus, o Deus que intervém. Guardou o título? O Deus que intervém. E como é? Qual a causa? Qual o objetivo? Qual a razão pela qual Jesus intervém? A primeira causa, meus queridos e amados irmãos, é baseado no amor. Jesus intervém na minha vida, na sua vida, interviu na vida de Maria, de Lázaro e Marta, porque Ele os amava. E o texto vai nos mostrando isto claramente, que a primeira razão, primeira causa da intervenção de Jesus naquela família que sofrera um baque terrível, a perda de um ente querido, é porque Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E ama a mim, e ama você, e ama todos nós. Mas eu gostaria de dar uma paradinha aqui e pensar no texto. O que ocorreu? Lázaro desceu, morreu. O que Maria e Marta fizeram? Mandaram chamar Jesus. Aqui, meus prezados irmãos, esta frase, ela é de muita relevância, é de muita importância. Jesus sabia de tudo quanto estava acontecendo, mas ele não foi sem ser chamado. Às vezes nós enfrentamos as nossas lutas, dificuldades, recorremos aqui e acolá, e nos esquecemos de chamar quem pode solucionar o seu problema. Eis o grande problema hoje, queridos amados irmãos. Buscam-se em muitas coisas, menos verdadeiramente em Cristo. Vamos agora continuar? Eu disse, Jesus interveio porque Ele foi chamado e porque Ele ama. Veja para mim aí o texto. Mantenha sua Bíblia aberta e lê rapidinho, por favor. É o estudo bíblico, então você tem que ler a Bíblia. Intervém por causa do seu amor. Versículo 3, 5 e 36. Rapidinho, vamos lá. Pode ler, quem encontrou. Versículo 3, versículo 5 e versículo 36. Olha bem, as irmãs mandaram o recado para Jesus e disse: olha, o Senhor ama Lázaro, ele está enfermo. Por causa do amor. É assim que Jesus intervém nas nossas vidas, porque Ele nos ama. Não só a Lázaro, mas a mim, a você, a nós que cremos. Verso 5. Estão comprovando os irmãos aí, porque Jesus intervém porque Ele ama. E Ele amou a Marta, a Maria, a Lázaro. E agora o versículo 36. Isso, quando Jesus então é sensibilizado, chorou, e então os discípulos estavam ali. Esse versículo, irmãos, serve para dar uma outra sequência, para testemunho. Jesus intervém também para testemunhar. E olha que o versículo 35, versículo 36, ele dá um exemplo, um testemunho
de que Jesus realmente amava. E os judeus que ali estavam também se admiraram de ver que Jesus chorou, porque Jesus os amava. Jesus os amava. Queridos, amados irmãos, eu gostaria que você estivesse pensando, nem em Lázaro agora, nem em Maria, nem em Marta, pensar na sua vida. Você já parou para pensar quantas e quantas vezes Jesus interviu na sua vida? E eu estava pensando, queridos, amados irmãos, que não é nada, não é uma novidade, mas eu não estaria aqui hoje, aqui nesta noite, se não fosse o amor de Jesus em ter intervido na minha vida, desde o meu nascimento até o presente momento. Eu creio que não somente eu posso afirmar, mas você também pode afirmar isso. Ah, se não for a intervenção de Deus, queridos, nas nossas vidas, quantos livramentos, quantas situações delicadas que já enfrentamos, já passamos no nosso dia a dia. E pelo amor de Jesus para conosco, Ele interviu, nos preservando a vida, nos consolando, nos confortando, nos reanimando, dando a cada um de nós aquele alento que às vezes está esvaído. Jesus é esse que intervém. Uma demonstração nítida de que a filosofia deísta é uma farsa. Jesus não está distante, Ele está perto. Ele está agindo na vida da Senhora, nas nossas vidas. Esse Jesus, como a Bíblia nos diz e nós cremos, ontem, hoje e o é eternamente. Mas eu gostaria de ver ainda, levar os irmãos a pensar neste texto, a intervenção de Jesus naquela família sofrida, passando ali por aquela situação delicadíssima, a perda de um ente querido. E nós vemos então que Jesus tinha um objetivo, irmãos. A palavra de Deus é clara em nos dizer que Deus não é, evidentemente, como eu e você, que muitas vezes tomamos decisões, fazemos as coisas sem ter a consciência do que vai redundar aquilo. Não, Jesus não. Jesus tinha um propósito. E tanto ele que ele mesmo declara que, olha, não é a minha hora ainda. Ele demorou ainda alguns dias lá, quando fora chamado. Jesus, ele tinha um propósito, tinha seus objetivos a se realizar naquelas vidas. E o texto é claro em dizer que com aquele acontecimento muitos creram, outros não, mas é assim mesmo, que sempre aconteceu e irá acontecer. Alguns vão crer, alguns vão realmente aceitar e outros não. Vamos ver alguns dos objetivos. Veja, por favor, aí o verso de número 4. Objetivo de produzir adoração. Tudo quanto Deus faz, Ele está visando a sua adoração, o seu louvor, a sua glorificação, porque Ele não dá para ninguém, é dele, e somente Ele deve ser glorificado, honrado e adorado. O verso número 4, o que diz? Isto, não é isso? Então, qual que é o objetivo aí? Para a glória de Deus. Glória de Deus. Irmão, isso aqui é muito sério, e a igreja tem perdido de vista isso. Lamentavelmente, neste contexto que aí estamos vivendo, muitos e muitos estão visando a sua glória, a sua promoção, a sua situação,
o seu status, a sua situação. E Jesus, olha, não, isto é para promover a glória de Deus. É sério, porque se eu e você pensarmos e agirmos verdadeiramente assim, muitas das nossas atitudes serão totalmente contrárias das atitudes que temos tomado no nosso dia a dia. Certa vez, um pastor amigo, na época eu não era pastor, era presbítero, e ele disse assim, para o conselho, eu era presbítero, e também surgiu uma situação lá, em que algumas decisões não estavam muito coerentes. E o pastor, já bem vivido, ele nos lembrou deste versículo. Falei, olha, o que nós estamos fazendo realmente é para a glória de Deus? Ou para satisfazer o nosso ego? Ou por picuinha? É para a glória de Deus? Aí nós, presbíteros, paramos um pouco, pensamos, refletimos, e pela graça de Deus tomamos uma outra decisão, e a que foi a melhor. Muitas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, nós tomamos atitudes intempestivas, e achamos que estamos certos, somos corretos, é aquilo mesmo, mas será que aquilo vai redundar em glória ao nosso Deus? Jesus então disse, olha, fica quieto, espera, eu tenho o meu tempo, e o meu tempo é para glorificar a Deus. Um outro objetivo deste texto e nessas passagens, para nos mostrar que Jesus, Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Rapidamente, vamos ver alguns versículos aí. Olha o que está escrito no verso 6, 7, 17, 18 e 39. Repetindo. Versículos 6, 7, 17, 18 e 39. Isto, morou 2 dias, o 7. Isto, vamos outra vez. Aí os discípulos vão questionar. Nós saímos de lá ainda há pouco, queriam matar o Senhor, e o Senhor agora volta para lá. 17. Olha bem, 4 dias sepultado. E a irmã, ela então fala, olha, já cheira mal, 4 dias. Jesus é o Senhor do tempo e do espaço. Não há tempo, não há dias, não há mês, não há ano. É por isso que a Bíblia diz o quê? Que 1000 dias para Deus é como um dia como 1000. Então Deus é o Senhor do tempo e do espaço. O versículo 39. Isto, irmãos, o quadro, humanamente falando, é aquele mesmo, é aquela situação, caos total, choro, só tristeza, e chegou ali quem resolveu aquele caos, aquele problema, aquela situação. E Jesus, então, vai dar algumas ordens, e essas ordens obedecidas, elas trarão os benefícios esperados. Mas ainda, dentro deste item,
Um outro objetivo de Jesus é trazer, mostrar que Ele é o Senhor do tempo, e outro objetivo é solidificar a fé. Olha, irmãos, não é novidade, todos nós estamos aí, nesse dia a dia. Mas os irmãos têm visto que a cada dia que passa, é bíblico, nós cremos nisso, a fé está sumindo de muitos de nós crentes. E naquele quadro que ali estava, a desesperança estava em alta. Jesus precisava então solidificar a fé, mostrar que Ele é o autor da vida, é Ele quem dá, é Ele quem tira, a vida pertence a Ele, e nós precisamos crer nisso, irmãos, precisamos crer. O que tem acontecido, não estou levantando aí uma crítica, não, mas no nosso dia a dia, com a vida cristã e tudo mais, nós temos percebido que muitos de nós crentes estamos desviando da rota. Nós estamos acreditando mais naqueles lá do que nesse aqui. As pessoas lá falam, elas são mais ouvidas do que a Bíblia. Nós estamos mais sendo levados, estimulados pelas pessoas do que pela palavra de Deus. Muitos de nós, lamentavelmente, estamos desviando da rota. E ali, naquele grupo, tinham os judeus, tinha outras pessoas, e tanto é que o texto vai nos dizer no final que alguns creram, outros não. E é neste contexto que Jesus então estava ali para intervir, para realçar, para movimentar a fé de Marta e Maria e dos outros que ali estavam. Eu quero fazer uma pequena aplicação para a minha vida, para as nossas vidas. Às vezes nós não gostamos das provações nas nossas vidas. Nós queremos que o nosso dia a dia seja todo ele um mar de rosas. Que as nossas vidas sejam as mais tranquilas e serenas. Irmãos, não é assim. Deus não nos trata assim, não. É por isso que Paulo vai escrever: olha, qual o filho que o pai não corrige? Se não há correção, é bastardo, não é filho. Mas as provações, ela tem este cunho também de fazer solidificar a nossa fé. Já falaram, já ouvimos, que enquanto as coisas vão aí transcorrendo, as mil maravilhas, humanamente falando, muitos de nós não estamos preocupados com Deus. Dá um trovão mais forte, um relâmpago mais forte, aí sim. Deus tem um propósito em tudo, irmãos. Nada está ocorrendo e vai ocorrer sem a aquiescência de Deus. Deus é soberano. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o nosso Deus. E é neste Deus que precisamos nos firmar. Os noticiários vão dizer isto ou aquilo outro. Mas o que tem que servir de base para nós, queridos amados irmãos, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Agora há pouco eu estava saindo de casa,
um vizinho lá gritou: nós estamos mesmo nos fins do tempo. Nós estamos mesmo no fim do tempo. Irmão, você falta de leitura da Bíblia, faz de conhecimento bíblico. Eu tenho plena convicção, não será esse quadro que está, ele faz parte. Quando você lá lê Mateus, você vai encontrar tudo isto, que sim, no final acontecerá isto, acontecerá aquilo, acontecerá aquilo outro, mas o que diz a Bíblia? Ainda não é o fim. Você e eu talvez não alcancemos, mas vai acontecer coisas e coisas e coisas ainda. E aonde está a nossa fé? Preocupar, cuidar, zelar, isso faz parte. Mas, irmãos, tem pessoas que estão sofrendo, mas sofrendo mesmo, e aquela coisa toda, não é assim não. Deus está no controle. Eu tenho falado, e Deus há de me ajudar a viver isso, a entender isso, que meus dias estão contados e determinados por Deus, não há antes nem depois. Chegar a hora é esta hora mesmo, a hora de Deus não é a minha hora. Isso é fé, fé na palavra de Deus, está escrito aqui. Aí vem os demagogos aí, revelou para mim isso. Para com isso. A Bíblia, irmãos, está clara em dizendo: isto vai acontecer sim, nós temos que enfrentar essa situação, certo? Mas crendo que Deus não está longe, Ele intervém, Ele está agindo nas nossas vidas, e ai de mim, ai de você, ai de nós, se não for a intervenção maravilhosa e miraculosa de Cristo em nós. De maneira alguma nós suportaríamos, é porque muitos não suportam, porque não sentem, não têm a presença deste Deus presente. Estou terminando. Mas eu queria ver ainda que o objetivo da intervenção de Jesus, da maneira que Ele interviu, da maneira que Ele faz, primeiro, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. O objetivo, um outro objetivo, é dar um ultimato ao desespero. Veja o que está escrito no verso 19. Muitos judeus foram a juntar ali aquele grupo para consolar aos irmãos, as irmãs ali, Marta e Maria, e o desespero estava assim instaurado, mas Jesus estava ali, e o texto vai nos dizer que Jesus mandou retirar a pedra, e não somente retirou a pedra, mas deu uma ordem: Lázaro, levanta, Lázaro, sai, eu sou a vida, aqui estou para solucionar este caos, este problema, para resolver o seu problema. Por último, eu queria que os irmãos acompanhassem o texto, que nos leva agora à prática. A intervenção de Jesus também, ela precisa ser submetida a critérios. Existe critério. Jesus tem objetivo, Jesus nos ama, sim, é verdade. Jesus tem objetivo, mas também tem critério. O que a gente tem percebido vidas alheias, totalmente
desconectadas com Deus e às vezes querendo que Deus resolva o seu problema. Deus resolve, irmãos, mas exige, tem critério para isso. E nós crentes não podemos fugir disto. E um dos primeiros critérios que Jesus exige de cada um de nós chama-se obediência. Chama obediência. Olha o que aconteceu lá, o verso 28 e 29. O que está escrito aí? O mestre te chama. O que Maria fez? Ficou sentada, tranquila, serena? Ou ela obedeceu? Uma outra mensagem que eu fiz neste texto, o tema é este: o mestre te chama. O mestre te chama. No caos que aí está, a igreja é a responsável, é a mensageira. A igreja é que está incumbida de levar a tranquilidade, a paz, não mais transtorno, caos, medo, pavor para as pessoas. O mestre te chama. Levantou-se imediatamente. Obediência, irmãos. Sem obediência, nada. É preciso obedecer. E muitos de nós, às vezes, queremos as bênçãos sem obedecermos a Deus. E muitos têm sido abençoados. Mas muito cuidado. As bênçãos de Deus. Lembra-se de Abraão? Lembra de Isaac, Jacó? Tantos outros lá do passado. Muitos outros do presente. Obediência. Jesus exige obediência. Mas uma outra situação que devemos também lembrar, que um outro critério de Jesus é que é preciso manter comunhão com Ele, com Deus. Olha o que está no verso 21 e 22. Comunhão com Deus, irmãos, é imprescindível esta relação. Servos, filhos, com Deus, com o Pai. É preciso comunhão. Maria e Marta, elas tinham comunhão, Lázaro também. E a comunhão muito estreita, uma amizade realmente sadia. E isto tudo está descrito aqui neste texto. Muitas lições, nós sabemos disso, os irmãos já ouviram, já pregaram, já usaram o texto. E ele é riquíssimo para nós entendermos que o nosso Deus é um Deus que intervém. Seja qual for o caos, seja qual for a situação, este Deus, Ele intervém para trazer uma solução.
O versículo de número 40 diz: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Não obstante, muitos não terem crido, mesmo aqueles que não creram, eles serviram de mensageiro para aqueles outros judeus. Aqueles judeus que ali estavam assistindo tudo aquilo, eles foram levar isto para outros judeus. Eu gostaria que você estivesse pensando, você tem sido, durante esse tempo de vida, um porta-voz, um mensageiro das realizações de Jesus em sua vida? Você tem se abrido com alguém, seu colega, e mostrado a ele o que Cristo fez na sua vida? Quais as intervenções? É lógico que não podemos contá-las todas, mas as intervenções de Jesus em sua vida. Olha bem, se nós entendermos o texto. Nós, como Paulo escreveu, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida, e vida eterna. Você já disse isso para os seus, sobre a intervenção de Jesus na sua vida? Eu quero concluir com os irmãos de pé, lendo o versículo 4 do capítulo 64 de Isaías. Os irmãos de pé, Isaías 64, o verso de número 4. Todos os irmãos a uma só voz. Encontraram? Só um momento, deixam todos acharem. Todos? Podem ler. Deus trabalha para quem? Isto, que você esteja enquadrado nesse aí, viu? Que Deus está trabalhando por mim, por você e por nós. Que maravilha, irmãos, que bênção. Vamos orar. Senhor amado, te agradecemos uma vez mais pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas vidas que o Senhor ouve por bem trazer aqui nesta noite. E abençoe aqueles que, se por acaso, estejam nos acompanhando, ó Deus, trabalhe no meu, em nossos corações e também neles. Nós oramos agradecidos, suplicando ao Pai Celeste a continuação das tuas bênçãos para cada membro desta igreja. Abençoe o nosso colega, o pastor, sua família. Ó Deus, cuide dele, é o anjo desta igreja. E nós, ó Pai, estamos certos de que o Senhor que interveio na vida de Marta, Maria, Lázaro, é o mesmo que também intervém na vida do pastor e de todos quantos estão neste momento necessitados. Faças isso, ó Deus, segundo a tua santa e poderosa vontade. É a nossa oração, te suplicando, te agradecendo, em o nome de Jesus. Amém.